Meu nome é Lucas, esse é o canal Mente Cristã e hoje eu vou falar sobre a passagem de Mateus 21, que tem o mesmo contexto de Marcos 11:24, que foi o conteúdo dos meus dois últimos vídeos. Então se você não viu, é melhor você pausar esse vídeo, dar uma conferida nos dois vídeos anteriores, depois voltar aqui, ok? Mateus 21 diz assim: Se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte de Sardes ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Vamos conferir o contexto primeiro em que Jesus disse isso aí. Nos versículos anteriores é onde aparece o caso da figueira sem frutos que murcha depois que Jesus a amaldiçoa. Fazendo um paralelo aí com a passagem de Marcos 11:24, nós vemos Jesus indo ao templo de Jerusalém. Lá no templo havia muita atividade, muita coisa acontecendo, mas que não constituía em adoração de verdade, nem contribuía para isso. Na verdade, até atrapalhava, tornava quase impossível de acontecer a adoração de verdade no templo. Eu digo, por causa das coisas que aconteciam lá. Então essa situação aí com a figueira é uma referência ao templo. Em outras palavras, assim como a figueira com folhas, mas sem frutos, no templo também havia muito barulho, muita coisa acontecendo, muito movimento, mas não havia uma substância espiritual naquilo. O que havia lá era sim uma aparência de dedicação religiosa, mas não espiritualidade de verdade. E por que Jesus amaldiçoou a figueira? Bom, vendo a figueira que tinha folhas, mas não tinha frutos, Jesus respondeu com esse pronunciamento de destruição final, de maldição, apontando para uma destruição desse sistema religioso que parecia ativo por fora, mas que por dentro era sem vida, sem fé. E esse é o contexto da passagem. O contexto da passagem não é a tua perseguição no trabalho, não é o seu casamento falido, não é a doença que te acomete, mas sim esse aí que eu acabei de explicar. Então a gente vê que essa parábola viva que Jesus usou foi também a representação profética sobre a destruição do templo. E só então, depois dessa representação, é que Jesus fala sobre a fé e o que acontece quando ela está fundamentada num propósito divino. Começou a entender aí? Mas os exemplos que Jesus usou nessa situação mexeram bastante com a cabeça dos discípulos, porque teve muita simbologia nos elementos. Por exemplo, Jesus não falou que a fé lançaria qualquer monte em qualquer mar. Ele disse este monte. E pela localidade a gente pode deduzir que o monte é o Monte das Oliveiras. E o mar é o Mar Morto. Então como é que a gente aplica para a nossa realidade uma coisa que tem um contexto tão diferente do nosso, com tanta simbologia que para a gente não tem sentido? Aí a gente tem que olhar para o princípio de fé exposto na passagem, porque Jesus com certeza está usando a fé de uma forma a nos motivar. Se você já viu os vídeos anteriores, você sabe que você não precisa ter medo dessas passagens, porque o que importa é você aplicá-las fazendo jus ao contexto e sem abusar do texto, porque senão simplesmente a sua oração não tem sentido. E o cuidado que a gente tem que ter é justamente porque tem uma doutrina e um ensino muito comum no Brasil, de que a pessoa ela só precisa crer e aí tudo vai acontecer. Mas esse pensamento é o contrário do que o próprio texto está falando ali, porque isso seria dizer que a fé é uma força poderosa em si mesma, o que é muita ingenuidade. E isso não seria nem fé em Deus. Isso aí seria a fé na própria fé. E esse é exatamente o mesmo pensamento de quem tenta usar magia. A confusão de quem acredita nesse tipo de interpretação aí dessa passagem começa justamente no que essa pessoa entende sobre fé. Olhando com mais cuidado para essa passagem, a gente entende que a fé não é o poder que move a montanha, mas é a crença fundamentada de que a montanha será movida. Nós sabemos também que a fé não é uma força, porque o poder não reside na crença, mas em Deus. Essa crença de que a fé seja o próprio agente e não apenas o meio pelo qual o agente, que é Deus, age, faz com que a pessoa esqueça o fato de que a fé não provém dela. Não provém de sua força, mas do próprio Deus. A fé provém de Deus. Às vezes a pessoa esquece também que a fé ela vem somente pelo ouvir da palavra de Deus e não por ouvir a sua própria vontade interior. Assim como foi com todos os profetas que agiam de acordo com a orientação exata de Deus, e por isso tudo dava certo. De qualquer forma, Jesus diz aí no texto que a fé pode mover montanhas. Isso porque no conceito de Jesus, a fé era somente aquela crença fundamentada por Deus, fundamentada na vontade de Deus. Porque realmente, se Deus te der o fundamento para uma fé que mova um monte, o monte se moverá. É importante que a gente entenda que ter fé não é só tomar uma atitude, mas receber esse fundamento para a fé do próprio Deus. A verdadeira fé é um dom de Deus. E no próximo vídeo eu vou comentar sobre a passagem de Mateus 6,33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quero explicar o contexto daquela passagem no próximo vídeo, para que você possa usufruir melhor das promessas de Deus contidas ali na passagem. Então passe esse vídeo aqui e o próximo para o seu pastor, para o seu líder de jovens, para sua mãe. Já se inscreva aí no canal, curta o vídeo. Por esse vídeo é isso. Fique com Deus.